Oi, eu sou a Irmão, e finalmente aconteceu algo que me fez ter vontade de gravar um vídeo. Acho que não falou só por mim que na hora que o Gil sorteou a Juliette pro dedo duro e a Juliette quis saber o voto da Sarah, eu acho que todo mundo surtou. Porque assim, gente, vocês não estão entendendo, eu vou ver o que tá se criando na minha cabeça. Tipo assim, era o G3, era o grupo que a gente mais amava. Assim, tipo, meu Deus, eles não ganhavam finalistas e tal. E aí tudo desmoronou. A gente percebeu que a Sarah foi e é uma falsa do caralho. E o Gil também. E fez um monte de merda. E a Juliette, inocente na história, tipo assim, não sabendo quais são as reais intenções. E é todo mundo louco, porque eles não falam na cara dela. Mas ontem não tinha mais o que esconder, entendeu? E assim, a Sarah e a Juliette conversaram, depois a Juliette se explicou. Olha só como a Juliette é. Ela se explicou pro Centrão, explicou o porquê da Sarah provavelmente ter votado nela. Não se exaltou, não xingou, não falou nada. E aí ela se explicou esse motivo e foi chamada lá no quarto do líder. Nisso que ela foi chamada no quarto do líder, acho que o Gil chamou ela, enfim. E aí ela agradeceu o Gil por ter tirado ela do paredão, por ter seguido o coração dela. Ela falou sobre o Rodolfo que seguiu o coração e acabou se lascando porque ele e o Caio votaram nela. E aí acabou que a Sarah, mais uma vez, saiu em defesa do Rodolfo, falando que ele não devia ter pensado direito, porque ele não estava esperando a indicação do líder, o que é realmente compreensível, porque, né, esse foi um plot muito grande. Inclusive, eu sou hashtag fora Rodolfo, gente, pelo amor de Deus, eu fico um chato do caralho, todo mundo sabe da minha antipatia aqui por ele. Mas assim, entre tirar um homofóbico e só um chato, eu tiro o homofóbico, gente, é old. Até porque foi uma pessoa LGBT que botou ele no paredão com a justificativa de justamente a porra do comentário homofóbico, entendeu? Então, assim, eu não entendo por que as pessoas estão na dúvida. Se as pessoas dividirem o voto, é muito capaz da Carla sair. A Carla foi pra bosta do paredão falso e aí depois sai no paredão verdadeiro. Gente, é assim, nem vou falar. Mas enfim, a conversa entre Sarah e Juliette. A Juliette agradeceu o Gil e tal e perguntou, falou assim, se você quiser conversar, Sarah, tipo assim, quiser se explicar e tal. E aí falou que não precisava ser naquele momento. E a Juliette pegou e falou, a Juliette não, aí a Sarah pegou e falou assim, não, tem algumas coisas que eu posso explicar assim. Aí eu falei, vamos ver. Vamos ver se ela vai ter cu pra falar tudo. E aí ela não tem. Mas assim, todos os motivos dela. O primeiro foi. Ai, qual foi o primeiro motivo mesmo? O lance do Caio. Ela usou, não achou que a Juliette estava errada no lance do Caio, falando. E aí a Juliette falou assim: Mas você não viu a história toda. A gente já tinha brigado no final da prova, a gente já tinha tido algumas rusgas, então, tipo assim, você. Aí ela falou assim: Ai, mas eu tomei. Eu falei, a Sarah se defendendo, eu falei porque eu achava que ele tava certo. E aí a Juliette falou assim, tudo bem, amiga, mas você poderia ter feito a mesma coisa que você já fez comigo, entendeu? Que era tipo assim, não vou me meter. Ó, Caio, não vou me meter, porque o Caio perguntou pra Sarah e a Sarah respondeu. E a Juliette, tipo assim, aí a Sarah falou assim pra Juliette, ele me perguntou, você queria que eu não respondesse? E aí a Juliette usou esse argumento, e aí pá, primeiro refutado. E aí, ela falou depois, assim, por um último motivo, um dos últimos motivos que ela citou, foi a questão da Poca. Falou assim que não gostou o que a Juliette fez com a Poca, que ela ficou frisando naquela tecla e, tipo, pegando numa ferida dela, que não sei o quê. E a Juliette falou assim, tudo bem, só que você não sabe, eu tive conversas lindas com a Poca. Entendeu? Eu falei pra ela que eu achava bonito, que eu tava triste por conta da prova, mas que a atitude dela foi certa, que não sei o que, não sei o que lá. E aí, a, e a Sarah falou assim, então, mas aí eu não gostei disso, não sei o que, começou a se crescer. Aí a Juliette, tá, mas você também já tinha falado isso pra mim, e depois que você falou, eu parei. Aí a Sarah ficou. Ela falou também que, tipo assim, elas tiveram muitas faíscas. Tem mais um motivo que eu não tô conseguindo me lembrar que ela falou, mas não era por conta dela, não era um motivo dela, mesmo assim. Tá? Ela usou todos os motivos que ela se embasou pra votar na Juliette, foi baseada em histórias com outras pessoas. E assim, porra, me economiza, Sarah, pelo amor de Deus. Elas pegaram
E conversaram e tal. A Juliette explicou todos os pontos dela mais uma vez. E aí a Sarah falou: então eu devo ter interpretado errado. Mas é que, tipo assim, eu tinha essas opções de voto, tava lá na tela: o João, a Camila, a Vitube e aí, no caso, a Juliette. E aí ela passou todo mundo na frente da Juliette. Porque, segundo ela, foi a única pessoa na qual ela teve faíscas essa semana. Ou seja, foda-se tudo o que aconteceu, né? Na verdade, eu acho que a Juliette entenderia muito mais se a Sarah tivesse aberto e vomitado tudo que ela tava pensando sobre a Juliette. Porque já faz semanas que ela tá falando um monte de merda, sabe? O pessoal fica passando um pano. Eu entendo, gente. Uma coisa que vocês precisam entender. Entender os motivos de alguém não é aceitar. Quando você entende os motivos de alguém, só te faz ser mais empático e falar assim: poxa, eu entendo o porquê dela fazer isso. Você fica mais tranquilo, entendeu? Porque você fala: poxa, era o que a pessoa acreditava. Tranquilo, assim, entre aspas, depende da pessoa. Mas não é apoiar. E eu tô vendo o pessoal passando um pano pra Sarah, que assim, não tá no gibi. Porra, a mulher já falou, tirando o negócio do Bolsonaro do lado, a mulher já falou 2 vezes, já debochou 2 vezes sobre a situação da pandemia, tá ligado? Ela fala com uma pessoa e depois fala pelas costas. Ela. Eu não sei de verdade. Eu não sei o que aconteceu com. E aí, pra encurtar a história, o Fiuk entrou no quarto fazendo brincadeira e tal, elas tendo uma conversa séria. E aí teve um momento que ele quis, acho que dar um exemplo e tal, pra explicar algo que a Juliette ou o Gil ou a Sarah, sei lá, alguém tava falando. E a Juliette falou assim: tudo bem, você espera um pouquinho, deixa eu concluir isso, porque, né, ela sabe que lá, às vezes, as pessoas não têm outra oportunidade, outro momento. E aí ele ficou puto, saiu do quarto, falando que, ela sempre faz isso comigo, não sei o quê. E, gente, pelo amor de Deus, e aí a Juliette acabou indo explicar pra ele depois, porque ele ficou chateadinho, falando que, o óbvio, né, ela tava no momento que ela tava resolvendo uma coisa com a amiga dela, entre duas mulheres, e ela não queria, tipo, perder o fio da meada, sabe? E aí ele falou assim: mas você sempre faz isso comigo, que não sei o quê, não sei. Ela falou assim: sempre não resuma a nossa relação a esse tipo de coisa. Hoje, o fato de eu ter te interrompido foi por conta dessa conversa. Outros dias pode ter sido negligência, pode ter sido falta de educação, pode ter sido um monte de coisa. E aí ele ficou lá: mas não sei o quê, sempre comigo. E aí ele soltou. Finalmente ele soltou: mas na sua vida eu sou figurante. E ela falou assim: mano, eu vou ter a vir. Refutou. Gente, desculpa falar. Ai, que saco. Que saco. Por que não dá pra eliminar dois? Meu Deus do céu. E aí todo mundo conversou, se acertou. A Sarah e a Juliette pareciam estar num clima ok. Entendeu? Tipo assim, elas conversaram e se acertaram. E Sarah falou: uma coisa muito importante, tá? A Sarah falou que siga o coração dela, não foi a razão. E a Juliette falou: eu esperava que você seguisse a sua razão e tal, por eu não ser uma pessoa que te votaria tão cedo. E aí a Sarah falou: não, mas eu segui o meu coração, porque eu não tinha faísca com mais ninguém da casa. Ela disse que passou um mês seguindo o coração dela, e aí deu tudo certo. E aí, no segundo mês que ela foi tentar jogar, deu tudo errado, e ela falou que ia voltar a jogar com o coração. Minhas impressões do que eu acho que tá acontecendo com a Sarah, e é tudo puro achismo baseado nas vozes da minha cabeça, como sempre, e vocês podem concordar ou não. Lembrando que nada que justifica qualquer merda que ela tenha feito, é só o porquê dela estar tomando essas atitudes baseado no que eu tô lendo desse jogo. Ao falarmos dos outros, revelamos muito mais sobre nós mesmos do que qualquer outra coisa. E a Sarah parece ser do tipo de pessoa que ela enxerga muitos erros dela nas outras pessoas. E aí ela fica puta, porque no subconsciente dela ela sabe o porquê dela tá tão incomodada com aquilo. Porque pensem bem, ela falou que a Carla era conveniente. Ela tava na onde convinha ela falou que a Carla era uma pessoa dissimulada, que era uma pessoa sonsa, zoou do fato dela não se lembrar de nada. E depois de todo o rolê com a Carla, o que a gente mais viu foi a Sarah cometendo essas atitudes que ela tanto criticou. Depois disso, eu fiquei muito pensativa. Falei, cara, eu quero saber o que tá se passando dentro da cabeça dessa mulher, porque não é possível que ela mudou assim da água pro vinho. E aí eu chego lá. No meu achismo, eu acredito que a Sarah queria sim pegar a Juliette, que ela sentiu coisas sim pela Juliette, mas eu não acredito hoje. Pensando agora, eu lembro que no primeiro vídeo sobre Sariette e tal, eu falei que eu não sabia se a Sarah tinha isso muito bem resolvido, e a resposta é: não tem. Eu acho que ela tem problemas com esse sentimento que ela se criou,
pela Juliette, talvez um desejo, talvez não fosse algo tão forte quanto a gente pensava, mas eu acho que pelo tanto que ela desidratou a Juliette de tanto secar ela, eu acho que era um bagulho muito forte. E ela é uma pessoa que ela já disse na casa que ela sabota muito os relacionamentos dela, que ela falou assim, ó, eu vi isso no Twitter. Não sei se alguém tiver vídeo e quiser mandar aqui, mas se eu não me engano, ela falou assim, que se ela gostasse de alguém, ela meio que seria inimiga dessa pessoa porque ela se sabota. A gente viu. E eu acho que ela se incomodou muito com o que ela estava sentindo pela Juliette. E ela começou a tentar contornar isso. Porque se vocês forem parar pra pensar, todas as brigas que a Juliette se meteu, a Sarah tava do lado oposto, praticamente, depois disso, sabe? Ela sempre tava tentando contestar a Juliette, sempre, não contestar, mas tipo assim, se a Juliette tá de um lado, eu tô do outro. Se a Juliette tá brigando com o Caio, eu tô do lado do Caio. Se a Juliette tá brigando com a Poca... Gente, pelo amor de Deus, a Sarah não votou na Poca, que até semana passada ela tava querendo que saísse, e votou na Juliette. É assim, ai, eu vou superar, calma, eu vou superar. E então essa negação dela sobre as coisas que se passam dentro dela acabaram que, tipo assim, fudendo com tudo. Porque eu falo por situações, que eu vi acontecer. Eu vi pessoas da qual eram até LGBT, e aí tava claramente isso, sendo que a pessoa tinha uma negação tão forte que começava a se aproximar de tudo que era o contrário à causa, sabe? De pessoas, de ideologias políticas, tudo. E tipo assim, até certo ponto a pessoa pode concordar, mas o fundo daquilo, eu sabia que era uma negação, que era uma raiva de ser da forma que era. E eu acho que um pouco disso pode estar na Sarah. Isso explica muito o fato dela simplesmente, tipo assim, a Juliette nunca fez nada pra ela diretamente. E ela tá assim com a raiva, qualquer motivo é um motivo pra ela estourar e brigar e se afastar. Amada, eu vou te falar uma coisa, a linha tênue entre o ódio e o amor é muito fina, tênue, né? Então, assim, eu acho que, mano, se a Sarah ficar muito tempo na casa, vai ser tipo assim, eram melhores amigas e aí as rivais, entendeu? Vai ser um plot muito bom, não vou mentir, sabe? Ontem elas passaram uma pela outra e elas nem se olharam, velho. Foi assim, depois da conversa, tá? Nova era começou. A segunda temporada começou agora, parece. Porque tudo gira em torno do G3, gente. Não adianta falar. Desde as primeiras tretas até agora, eles dão um jeito de tão metido. O Gil. Eu acredito de verdade que o Gil, ele é muito impulsivo. Eu acho, sim, que ele pensou tudo que ele pensou sobre a Juliette, inclusive sobre o lance da irmã. Que ele pensou em todas essas possibilidades. Eu acho que o erro dele foi ter falado sem ter um mínimo de certeza. Porque, assim, são coisas que não se falam quando você não sabe com certeza. Pelo menos não se falam na frente da todo mundo do Brasil, entendeu? Mas eu acredito que existe sim um sentimento dele pela Juliette, até porque senão ele não teria feito a escolha que ele fez, sabe? Ele chorou, ele falou assim, por toda a nossa trajetória. Ele falou que queria botar ela, mas ele não conseguiu. Então, pra mim, isso quer dizer, ele ainda sente algo muito forte pela Juliette, mas ele tá. Já era, gente, desculpa falar. Eu não acho que possa acontecer de novo, essa questão dele escolher optar por ela. Foi mais pra retribuir o que ela meio que fez, sabe? Dela não ter votado nele, votado na Poca. E ele sabia que era uma certa incoerência colocar a Juliette depois de tudo que eles viveram, entendeu? Por mais até o Caio ficou puto, falou assim, mas parece que as coisas que eles viveram foram maiores que as brigas deles e tal, eu só fico chateado porque a gente nunca teve nada. Né, pelo menos você não falou na cara do Gilberto, né, Caio, porque assim, o tanto que você encheu a porra do saco falando que ele gritava, que ele é espalhafatoso, e não tá no gibi. Então assim, economiza minha paciência. A Juliette, gente, ela é uma pessoa que a gente acha que é fácil ler ela, mas nem tanto. O que eu penso de ontem? A forma com que ela chegou pra falar com a Sarah foi muito diferente, sabia? Tipo assim, não diferente só de uma forma que você sabia que ela tava decepcionada, mas ela gosta da Sarah de verdade. Eu acho que sim, ela sente esse rolê e ela tava muito decepcionada, gente. Foi de partir o coração. Porque a gente sabe que a Sarah não considera ela o tanto que ela considera a Sarah. E até no dia ela falou assim: será que a Sarah votaria em mim? Ela cogitou essa possibilidade. Acabou que na conversa ela até falou: você me deu carinha feliz, eu já imaginei que poderia acontecer e tal. Mas assim, a forma com que ela chegou pra conversar, a calma,
as palavras, o tom de voz dela foi pesado. Sabe quando você tá decepcionado e você fala, pô, tá bom, eu entendo. Eu só nunca mais eu quero confiar em você na minha vida. Foi tipo isso, sabe? Ela falou que tava tudo bem, que tava tudo tranquilo, mas depois rolou aquele lance lá pra elas se passarem, elas nem olharem uma na cara da outra, porque a gente sabe que quando elas se passam sempre tem uma brincadeirinha ou alguma coisa. E eu acho que sim, pode ser o enterro oficial de Sariette. Mas pensa pelo lado positivo. Se vocês estão se sentindo trouxa por ter chipado Sariette, pensa que eu chipei Swan Queen, chipei Sariette, fiz uma música pros dois e todo mundo estragou o rolê todo por causa de macho e ódio. É isso, entendeu? Então, assim, eu acho que essa semana o negócio vai ser louco. Podem criar um plot sobre a rivalidade entre a Sarah e a Juliette, porque seria algo que realmente movimentaria o jogo. E se tudo der certo, quem sabe elas não dão um beijinho no final. Sabe aquela história das vilãs? Ah, eu te odeio, não sei o quê. E aí, no final, entendeu? Mas eu, de verdade, não é isso que eu desejo pra Juliette. Porque ela merece alguém verdadeiro perto dela. Ela merece alguém que não ponha a índole dela em dúvida. Ela merece alguém que a coloque como prioridade. E tudo bem não ser a primeira prioridade, mas assim, de todas as pessoas na casa, a Sarah ignorou qualquer coisa que elas pudessem ter de história, enfiou no cu e votou nela. Tudo bem, ela não tinha motivo pra votar no João, ela não tinha motivo pra votar na Camila, mas todo mundo sabe que ela não foi, só pelo coração, sabe? Ela falou sim pros Bastião que ia votar na Juliette, falou que não sabia. Ó, gente, olha só. Ela falou pra Juliette que não sabia que os meninos iam votar nela. Sendo que no quarto do Cordel ela tinha falado, gente, vocês forem parar pra pensar, tem mais uma pessoa que vai receber voto. Tipo assim, induzindo votar na Juliette. Tanto que eles tiveram uma conversa. Entendeu? O Rodolfo e a Sara, e o Rodolfo até tinha falado que deixou subentendido que não votaria na Ju. O que vocês acham dessa segunda temporada? Acham que vai ser Sarah contra a Juliette, as rivais? Eu espero que não seja aquela briga tipo Carol Conká e a Ju. De verdade, eu não queria toda aquela pressão, aquela mágoa, aquelas palavras pesadas. Mas é bom ter alguma coisa pra movimentar o jogo. E a Sarah já tá querendo já falar tudo que ela tem pra falar mesmo. Então que ela fale, que ela seja exatamente a pessoa que ela é. Porque não tem nada que me estresse mais do que a pessoa falar que é uma coisa e mostrar ser outra. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. O que vocês estão achando desse rolê? Cara, eu vou ter um trabalho da bexiga pra editar esse vídeo, porque simplesmente muita coisa pra falar. Ontem, nada pra falar. Hoje, 30 minutos de vídeo. É isso. Comenta aqui embaixo que eu quero muito, de verdade, saber o que vocês estão pensando, porque algo me diz que a partir de agora coisas podem acontecer. Eu não sei se algo me diz, eu que tenho esperança, porque as coisas estavam muito chatas. Mas assim, vamos lá. Vamos ter fé que vai acontecer alguma coisa legal e a gente vai sair desse tédio do caralho que o BBB tá trazendo pra gente. Eu quero beijos em bocas femininas, que não vai rolar. Quero tretas bestas, quero gente botando o short de xixi para os outros cheirar. É isso que eu quero, entretenimento, ri. É isso. Eu sou a Imeon, esse foi mais um Comentando aqui o BBB com vocês.